Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Júnior, esse é o meu canal Império Literário e hoje estou aqui para falar sobre algumas fantasias em volume único. Bora lá! Então, gente, hoje eu decidi trazer para vocês uma lista de algumas fantasias em volume único para vocês, para recomendar para vocês, porque eu sinto que as pessoas às vezes não deixam de ler o gênero de fantasia, os livros de fantasia, porque sempre é uma série, uma trilogia, uma duologia, então você sempre tem que ficar preso em ler muitos livros e isso acaba desanimando algumas pessoas. Pra mim isso é ótimo, eu adoro ler séries, mas eu sei que tem alguns leitores que gostam de livro único, que não gostam de se prender ao mesmo universo por muito tempo, e algumas pessoas acabam ficando com preguiça de ler livros de fantasia, porque sempre está atrelado a alguma série de 4, 5, 6 livros, no mínimo uma trilogia. Agora está surgindo algumas duologias, mas assim ainda tem poucas, então normalmente as pessoas acabam se deixando de lado os livros de fantasia, pessoas que não têm muito costume de ler esse gênero. Então eu estou aqui para recomendar para vocês alguns livros de fantasia em volume único. Caso vocês queiram ler o gênero, mas vocês são daquelas pessoas que não gostam muito de ler muitos livros de uma série só, então eu vou trazer algumas recomendações aqui pra vocês e eu espero que vocês gostem. Antes de começar, vou dar aqueles avisos de sempre, vou pedir pra você deixar um like nesse vídeo se você gosta do conteúdo que eu crio por aqui, já se inscrever no canal para receber novos vídeos e ajudar na divulgação, e também ativar o sininho das notificações para sempre ficar por dentro quando tem vídeo novo, beleza? Também vou deixar o link de compra de todos os livros que eu falar nesse vídeo no box de descrição. Vocês comprando pelo meu link, vocês me ajudam muito sem pagar nada mais por isso. E também deixo o link de compra geral na Amazon, caso vocês queiram comprar outro livro ou qualquer outra coisa, que vocês vão estar me ajudando muito também, tá certo? Agora, sem mais delongas, vamos lá falar sobre esses livros em volume único. Gente, alguns livros que eu falar aqui só tem em inglês, mas a minoria, a maioria dos que eu falar aqui só tem a versão em português também, que vocês podem encontrar, tá certo? Os primeiros dois livros que eu vou falar são de uma mesma autora que eu amo, já falei pra vocês várias vezes. É um livro que se encaixa na fantasia, mas também se encaixa no realismo mágico. É um livro que, assim, tá na minha lista de favoritos da vida, que é O Circo da Noite, da Erin Morgenstern. Esse livro aqui, eu tenho a versão em inglês, mas esse livro já foi publicado no Brasil pela Intrínseca em 2011, 12, 13, não lembro quando foi que ele foi publicado aqui. Mas vocês conseguem encontrar, por enquanto, só os e-books em português, porque a Intrínseca parou de publicar. Mas a editora Morro Branco já anunciou para o ano que vem que vai relançar esse livro aqui no Brasil. Então vocês vão ter a versão física dele também para ler aqui em português, tá certo? Esse livro aqui, ele é uma fantasia em volume único, vai contar a história de um circo mágico que ele aparece, né, de repente em uma cidade e ele só funciona a partir do momento que o sol se põe e ele fecha no momento que o sol nasce. E a gente vai começar a acompanhar a história de alguns personagens, da criação desse circo e de um duelo de magia entre dois personagens aqui que são muito interessantes de acompanhar. A gente vai acompanhar essa história de uma forma muito imersiva. A Erin Morgenstern, ela consegue jogar muito a gente dentro dessa história e você consegue, quase você sente como se você estivesse dentro desse circo, sabe? Então é muito legal, eu recomendo muito que vocês leiam esse livro, que vocês deem uma chance, tá certo? Também da Erin Morgenstern, o outro livro que eu vou recomendar pra vocês é O Mar Sem Estrelas. Esse aqui eu também tenho versão em inglês, mas ele já foi publicado no Brasil pela editora Morro Branco e foi um lançamento recente, acho que só tem um mês ou dois no máximo. Assim, é também uma fantasia em volume único, também vai ter uma pegada bem parecida com o Circo da Noite, nessa questão de escrita e de imersão na história. Aqui a gente vai conhecer o Zachary, que ele é um protagonista, ele é um personagem que ele pega um livro numa biblioteca e ele começa a ler esse livro e ele vê um fato que aconteceu na infância dele, escrito nesse livro, e ele começa a ficar intrigado do porquê, quem sabe, quem é que estava escrevendo a história dele naquele livro. Ele começa a ir atrás, né, de símbolos que ele encontra aqui, e ele vai embarcar em um mundo assim fantasioso que é maravilhoso, gente. Esse livro é cheio de metáforas e de histórias e de livros dentro de livros, e é uma das experiências mais incríveis de leitura que eu já tive. Eu não sei nem explicar pra vocês a experiência que eu tive lendo esse livro. Então assim, eu super recomendo pra todo mundo que leia O Mar Sem Estrelas. Agora eu vou dar uma roubadinha aqui nessa lista e vou falar de uma fantasia épica, que não necessariamente é um volume único, mas que funciona como volume único, que é As Pedras Élficas de Shannara, do Terry Brooks. Porque esse livro aqui, gente, ele faz parte de uma trilogia, né, que é a trilogia de Shannara, só que cada livro é individual. Aqui no Brasil a gente tem dois livros publicados, o primeiro e o segundo, esse é o segundo volume inclusive, mas você não precisa ler um para ler o outro, cada um é uma história separada, então por isso que eu decidi botar ele nessa lista, porque ele funciona como volume único. Esse livro aqui, ele vai contar a história do Will, ele vai ser recrutado para uma missão, né, onde ele tem
que ajudar uma elfa chamada Amberly, né, porque o reino dos elfos aqui, a árvore que protege eles está morrendo e eles precisam achar a semente dessa árvore para conseguir fazer com que ela ressuscite novamente, fazer com que essa árvore sobreviva, para conseguir manter a proteção ali contra as criaturas malignas desse mundo. Então a gente vai acompanhar uma jornada do herói aqui, sim, é uma jornada clássica, mas é um livro que é muito legal, eu gostei muito dessa história. Eu não gosto muito do primeiro volume dessa série, mas o segundo é maravilhoso, eu me apaixonei por esses personagens e por essa trama. Tem uma adaptação, né, que é Shannara Chronicles, se não me engano, que a primeira temporada é legalzinha até, mas assim, eu gosto muito mais do livro e eu recomendo também muito que vocês leiam. Essa aqui é uma leitura um pouco mais densa, mas é muito legal também, se você já está acostumado, um pouco mais acostumado a ler fantasia, eu recomendo que você pegue esse livro para ler. Outro livro que eu vou recomendar, que é um queridinho aí das pessoas nesses últimos meses, é A Vida Invisível, de Ed La Rue, da V. Schwab. Esse aqui é um lançamento recente da Galera Record, também é um fantasia em volume único. A gente vai acompanhar a história da Ed La Rue, que é uma personagem que ela faz um pacto com uma entidade e ela acaba ganhando a vida eterna em troca de ser esquecida por todo mundo. Então ninguém lembra dela, ela não consegue deixar uma marca no mundo, e a gente vai acompanhar os 300 anos de vida dessa personagem peregrinando pelo mundo sem ser lembrada por ninguém. É um livro muito melancólico, é um livro triste, é um livro muito bom, muito interessante, muito intrigante, que tem um final incrível e que eu super recomendo que vocês leiam. Outra fantasia que também entra naquela coisa que eu falei de Shannara, que ela não é necessariamente um volume único, mas ela funciona como volume único, então eu vou recomendar pra vocês aqui. E é uma fantasia que eu não ouço ninguém falar aqui no Brasil, que é muito legal e que me surpreendeu muito esse ano, que é A Torre, do Daniel O'Malley. Esse livro aqui, gente, vai contar a história da Miffany, que é uma personagem que ela começa o livro sem memórias e com várias cartas que ela mesma escreveu pra ela, sabendo que ela ia perder essa memória. E ela começa a entrar nesse mistério de quem foi que... Ela sabe que alguém fez isso a ela e ela começa a entrar nesse mistério de quem fez ela perder essas memórias, quem ela era antes dela perder as memórias. E ela também vai descobrir que ela trabalha numa organização do governo que controla eventos sobrenaturais, que evita que a população em geral descubra que criaturas sobrenaturais existem. É um livro muito legal, é uma mitologia muito interessante, é uma fantasia urbana, mas é muito divertido. Gente, eu ri muito lendo esse livro. Tem uma escrita assim muito leve, muito engraçada e é muito legal. Eu recomendo muito que vocês deem uma chance para esse livro. Outro clichê desse canal que eu já recomendei para vocês várias vezes, mas não me canso de recomendar, é uma fantasia em volume único. Se você gosta dos filmes da Marvel, por exemplo, você vai adorar esse livro, que é Loki, Onde Mora a Trapaça, da Mackenzie Lee. Esse livro também já foi lançado no Brasil e ele é maravilhoso. Que você gosta do Loki, gente, só faz, sabe? Porque o Loki é um personagem queridinho aí da Marvel, as pessoas amam esse personagem, eu amo esse personagem. Eu fui ler esse livro aqui sem saber muito o que esperar, mas é uma história que se passa antes, né, dos acontecimentos do filme. A gente vai conhecer o Loki aqui um pouco mais jovem ainda, tentando entender os próprios poderes, vai entender um pouco do motivo dele ser tão rebelde, dele odiar tanto, né, a Asgard e o pai, e de toda a questão de ciúme e de rancor que ele tem com o Thor. A gente vai conhecer mais a fundo essa história aqui, e assim, é muito legal, gente. Eu super recomendo que vocês leiam, deem uma chance e depois me contem o que vocês acharam. Outro livro que eu vou recomendar pra vocês, e esse aqui só tem em inglês até o presente momento, né, não vi nada sobre esse livro chegando no Brasil, ele também não é tão novo assim, então eu não sei mais se alguém vai trazer ele pra cá, mas é To Kill a Kingdom, da Alexandra Christo. Esse livro aqui, ele é um reconto da Pequena Sereia, mas é uma fantasia em volume único. É um livro bem interessante, se você gosta já do conto clássico da Pequena Sereia, esse você vai se deparar com uma história aqui bem mais sangrenta, vamos dizer assim, uma história mais adulta talvez. Esse livro aqui, ele tem uma base não naquela Pequena Sereia da Disney, sabe, mas no conto original da Pequena Sereia, que é um conto bem mais sombrio, vamos dizer assim. A gente tem aqui as sereias que elas roubam corações de humanos para conseguir poder e conseguir sobreviver por mais tempo. Então a gente vai acompanhar a história da Lyra, que é uma sereia, e ela é conhecida como a Princess Bane, que é basicamente uma sereia que mata príncipes. E todo ano ela mata um príncipe para conseguir colecionar esses corações. E a gente vai ver também o Elian, que é o príncipe aqui. E ele é um caçador de sereias, porque ele sabe que as sereias são criaturas que matam seres humanos. E a gente vai começar a conhecer a dinâmica desses dois personagens, que é muito interessante e que eu recomendo bastante se vocês conseguem ler em inglês. Outro livro que se tornou um queridinho pra mim ano passado e que também já foi lançado no Brasil é O Feitiço dos Espinhos, da Margaret Rogerson. Esse livro aqui ele foi lançado pela editora Literalize, né, no ano passado. Foi o primeiro lançamento da editora. Foi um livro que foi levemente polêmico pelo valor que foi e tudo mais.
Mas é um livro muito legal. Aqui a gente vai acompanhar a história da Elizabeth, que é uma personagem que ela vive, né, numa biblioteca, e ela sonha ser guardiã. Nesse mundo aqui existem os grimórios, né, que são livros de magia. Só que esses livros, eles meio que têm uma personalidade própria, e ele precisa de pessoas que guardem e protejam esses livros, porque se esses grimórios saírem de controle, eles acabam se tornando monstros de tinta. E a Elizabeth, ela sempre teve o sonho de se tornar uma guardiã. Só que no início desse livro a gente vai ter um acidente, um assassinato, e a Elizabeth, ela vai acabar no meio disso como uma das suspeitas, e ela vai precisar fazer de tudo para conseguir provar a inocência dela, e ela vai acabar se aliando a um personagem que é o Nathaniel, que é um feiticeiro, que também é um personagem muito interessante, e a gente vai começar a acompanhar a história desses dois personagens, a dinâmica entre eles, e toda a mitologia desse mundo, que é muito legal. Eu recomendo muito que vocês leiam. Os próximos 2 livros que eu tenho para falar para vocês, infelizmente não tem nenhuma previsão para chegar no Brasil ainda, mas assim, são livros que eu também sempre recomendo, e que se você consegue ler em inglês ou em espanhol, você pode tentar ler esses livros, porque assim, são muito legais, que é Warbreaker, do Brandon Sanderson. Eu já falei desse livro várias vezes, então não vou me prolongar muito. É uma fantasia de volume único que é muito legal de acompanhar os personagens, de acompanhar esse sistema de magia que é tão único que o Brandon Sanderson sabe criar. Ele basicamente vai falar sobre auras que você coleciona e você utiliza essas auras para animar objetos inanimados. É uma mitologia muito diferente, muito legal, e que eu recomendo muito que vocês leiam. O outro livro que eu falei que também só tem em inglês por enquanto, infelizmente, é The Priory of the Origin Tree, da Samantha Shen. Gente, eu sei que esse livro ele estava sumido aqui do canal, né? Você que acompanha o canal aí mais ou menos há um ano, pelo menos, você deve lembrar que eu falava desse livro o tempo inteiro depois que eu li ele. Porque assim, foi a minha melhor leitura do ano passado. Eu me apaixonei por essa história, pela mitologia, pelo mundo, pelos personagens. E já tem um tempo que eu não falo dele aqui, então eu vim novamente enaltecer esta obra de arte, porque esse livro é maravilhoso. Ele nem dá pra explicar assim, exatamente tudo que tem nesse livro, mas eu tenho uma resenha só dele, então eu vou deixar linkado aqui caso vocês queiram assistir. Já tem um ano que eu fiz, mas assim, eu acho que ainda consigo passar todas as informações que são importantes lá naquele vídeo, então se você tiver interesse em saber mais sobre esse livro, vai lá na resenha. Esse livro é maravilhoso, é incrível, e eu quero muito, muito, muito que ele venha pro Brasil. Cada ano que passa a gente perde um pouco mais as esperanças, mas eu espero que um dia alguma editora traga ele pra cá. Ele é assim, né? Enorme, mas ele é um fantasia em volume único, e você começa e termina em um livro só, e ele é maravilhoso. E a última fantasia em volume único que eu vou recomendar pra vocês é Elantris, também do Brandon Sanderson. Esse aqui foi o primeiro livro do autor. Esse livro aqui, ele é incrível, ele é maravilhoso. Ele não é o meu favorito do Brandon Sanderson hoje em dia, mas assim, ele ainda é um livro que é muito bom. Infelizmente, você só acha também os e-books aqui no Brasil, porque a Leia parou de publicar a versão física. Não sei se um dia ele vai voltar a ser publicado em versão física aqui, mas assim, por enquanto você só acha os e-books, ou a versão em inglês física, ou nos sebos, como foi o meu caso, eu achei esse livro num sebo, então vocês podem achar por vendedores terceiros ainda. É uma história muito legal, é uma fantasia épica também, que vai contar a história de uma cidade amaldiçoada chamada Elantris, e a gente vai ter um personagem que ele vai parar nessa cidade, ele começa a investigar tudo o que está acontecendo. É um livro que também é muito político, é um livro que tem personagens muito cativantes, e que eu recomendo muito, muito que vocês leiam. Então é isso, pessoal, essas são as fantasias em volume único que eu iria recomendar pra vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deem um like se vocês gostaram, deixem nos comentários as suas opiniões, se vocês já leram esses livros, se vocês gostam ou não gostam, se você é aquela pessoa que deixa de ler fantasia às vezes porque são muitos livros, se esse vídeo ajudou você de alguma forma a tentar talvez voltar para esse mundo da fantasia por volumes únicos. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Já se inscrevam no canal para receber novos vídeos e ajudar na divulgação, e ative o sininho das notificações para sempre ficar por dentro quando tem vídeo novo. Me sigam no Instagram, que é Andrade48, sejam meus amigos no Scooby, que eu vou deixar o link aqui embaixo, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!